Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar então com a nossa abordagem avaliando a arquitetura hospitalar, não é isso? Nos nossos encontros anteriores, a gente discutiu item 1, os procedimentos para se elaborar um projeto básico hospitalar, né? Com base na RDC 50. E aí a gente entendeu um pouquinho a nomenclatura adotada, entendendo o que é um projeto básico, um projeto de arquitetura, o que é um projeto executivo, como tudo isso fornece subsídios para o que vai ser projetado e construído especificamente para os estabelecimentos de atendimento à saúde. Perfeitamente. Em seguida, a gente começou a entender e avaliar que, bom, embora o hospital ele tenha uma série de características intrínsecas ao ambiente hospitalar, ele nada mais é do que um prédio, né? Uma edificação que vai utilizar técnicas de construção que já são conhecidas e aplicadas em outros contextos. Para isso, a gente começou a discutir os sistemas construtivos em si, resumidamente. Então, a gente discutiu os sistemas de fundação, que são aqueles que vão absorver e receber toda a carga do edifício e vão transmitir para o solo. Sistemas estruturais, que são aqueles que vão receber e resistir às cargas dos outros sistemas construtivos, ou seja, das paredes, dos pisos e etc. Aí a gente começou a discutir os sistemas prediais, que são aqueles sistemas que vão levar os insumos necessários para o funcionamento da edificação, ou seja, água, energia, gás combustível, entre outros, e também que vão retirar os insumos que vão ser descartados, esgoto, água de chuva e etc. Tá certo? Então, a gente avaliou esses sistemas prediais, resumidamente, como é que eles funcionam e mostramos também como é que a gente dimensiona a capacidade desses sistemas prediais. Aí a gente começou a discutir os sistemas de fechamento, ou seja, as paredes. Então, a gente discutiu que a parede, a técnica milenar mais executada é a parede de alvenaria, que essencialmente eu vou ter rochas e pedras que vão ser aglutinadas entre si por uma argamassa de cimento e areia. Essas rochas, ao passar do tempo, foram industrializadas, ou seja, a gente começou a usar tijolos cerâmicos. E a gente começou a discutir, no finalzinho da última aula, os sistemas construtivos a seco, as chamadas drywalls, que são aqueles sistemas construtivos que eles são executados por acoplamento, ou seja, por montagem. E a gente fez um recorte discutindo os sistemas a seco baseado em gesso acartonado, paredes de gesso ou painéis de gesso que são executados a seco. Bom, vamos dar continuidade a essa abordagem rapidamente neste tópico proposto aqui na aula 4. Bom, lembra que a gente ainda está discutindo as técnicas, os métodos, os procedimentos e como é que eu avalio a qualidade do processo de construção, especificamente ao processo de construção de estabelecimentos de atendimento à saúde. E lembra que o fechamento, a gente fez uma analogia, que ele está para o prédio da mesma forma que a musculatura está para o corpo humano. Perfeito? Bom, um requisito importante para a parede, pode ser óbvio, mas que é importante ressaltar, é que ela seja plana, certo? A parede ela não pode ter desníveis significativos que impeçam o funcionamento da edificação. Veja, se eu tenho paredes, blocos que eu vou posicionar uns sobre os outros e eles ficam desnivelados ou não ficam planos, alguma hora a parede vai ter que ficar plana. Então, se o bloco ele não é executado de forma plana, eu vou gastar mais com outros sistemas complementares, que são sistemas de revestimento e sistemas de pintura. Quanto mais distante do bloco, mais perto do usuário, mais caros ficam os sistemas construtivos. Ou seja, bloco é mais barato do que revestimento de cimento ou revestimento de gesso. Revestimento de cimento ou revestimento de gesso é mais barato do que massas niveladoras, ou seja, massa corrida. Massa corrida é mais barata do que pintura, perfeito? Então veja, quanto mais distante do bloco, mais caros são os sistemas. E se eu tiver que corrigir nivelamento com um sistema cada vez mais caro, a tendência é que a construção fique cada vez mais cara. Para medir esse nivelamento durante a execução, o operário ele mede um negócio que é chamado prumo. O prumo a gente vai usar um princípio físico simples que é a gravidade. A gente tem um peso, que é esse que eu vou marcar aqui, esse pezinho, e ele é preso a uma haste de madeira, que é essa daqui. Quando eu encosto esta haste de madeira na parede,
este peso ele não pode encostar na parede. Se encostar na parede, significa que a parede está torta, ou seja, a parede vai estar assim, inclinada assim. Por outro lado, se esse peso também não encosta, significa que a parede também estará desnivelada, estará desnivelada assim. Percebe? Se eu colocar um marco de madeira aqui e uma cordinha aqui, na hora que eu coloco esse peso aqui na ponta, ele fica muito distante da parede. Perfeito? Então, o prumo é uma medida muito simples, um equipamento básico que o operário usa para medir se a parede está nivelada. A ideia é que este pezinho ele nem encoste e nem fique espaçado da parede. Ele fica aproximadamente 1 milímetro de distância da parede. Essa é a medida do prumo. Perfeito? Bom, e aí, esse caso está no prumo? Na verdade, está errado, porque o operário não está encostando aqui a haste na parede. Esta haste aqui de madeira, ela tem que encostar exatamente na madeira, na parede. Perfeito? Então, senão ele vai roubar o prumo, né? Vai estar errado. Veja, ambos os casos aqui, tanto o caso da direita, que é esse, que o prumo está totalmente encostado na parede, quanto o caso do lado, que é este caso aqui em roxo, estão errados, porque o peso encosta na parede, o peso não pode encostar na parede. O outro, o peso está extremamente distante da parede, não pode. Então, o peso ele tem que ficar aproximadamente 1 milímetro distante da parede para que a parede seja considerada no prumo, ou seja, a parede esteja plana, tá bom? Isso você vai aplicar para qualquer sistema de fechamento. Bom, no gesso acartonado, que é o que a gente está discutindo, é uma parede que ela é uma parede um pouco mais eficiente do que a parede de bloco. Como é que funciona? Eu tenho essas estruturas reticuladas de aço galvanizado, elas são montadas em uma grelha, tá certo? E nesta grelha eu vou fixar os painéis, que são de gesso. Esse painel, na verdade, eu tenho uma chapa de um lado, que é um cartão, uma cartolina. No meio eu tenho o gesso e do outro lado também uma cartolina, que é um cartão, tá certo? Por isso que isso fica estável e fica protegido. Esses painéis são inseridos na parede, né? Então eu monto a estrutura reticulada e depois eu vou montar esses painéis, fixando eles na estrutura reticulada, formando uma parede pronta para receber o acabamento, tá certo? Esses pontinhos aqui branco, ó, esse daqui, este daqui e etc., são os pontos os quais eu parafusei a chapa na estrutura metálica. Então, como é que essa chapa fica presa nessa grelha? Com um parafuso, tá bom? Depois, para esconder o parafuso, é passada, né, uma massa de gesso, a base de gesso, para poder tampar o parafuso. E onde eu tenho a união de várias chapas, que são essas linhas verticais aqui, ó, também são chapas que são encontradas uma com a outra, né? Também passa uma massa para poder fechar o encontro que existe entre uma placa e outra. Bom, então esse gesso acartonado, que intrinsecamente é um dos sistemas construtivos mais aplicados para áreas internas hospitalares, em geral, ele tem algumas características. É um sistema leve, é um sistema que pesa menos do que 60 kg por metro quadrado, ou seja, 1 metro quadrado de parede pesará 60 kg. Comparado com a alvenaria, ele pesa quase metade do peso da alvenaria, tá bom? Outra característica é que é uma superfície extremamente plana, porque se eu tenho uma placa, e uma placa que ela tem aproximadamente 2,10 metros de altura, a placa em si já é nivelada, já é plana, diferente do tijolo, né? Lembra que o tijolo você vai colocar um por um em cima do outro. É muito provável que o operário erre na posição de inserção de um tijolo especificamente. Quando erra um tijolo, a parede já não fica plana. Em paredes com gesso acartonado, como a parede já é uma chapa inteira, a parede já tem uma regularidade superficial melhor e maior. É acoplamento a seco, né? O que é isso? Quando você vai construir uma parede de blocos, você vai ter que comprar o cimento, vai ter que comprar areia, vai misturar a água no cimento e a areia, vai montar uma massa que é uma massa hidráulica, ou seja, uma massa que ela é hidratada,
e ela é inserida no bloco. Isso é extremamente sujo e você usa muita água para produzir esse sistema. No sistema com gesso acartonado, no sistema de drywall, tudo é parafusado, as placas já vêm pré-fabricadas, então você não tem a manipulação da água durante a construção. Por isso que esse sistema é um sistema chamado de montagem por acoplamento a seco. E é desmontável, né? Então, veja, eu quero mudar o tamanho do ambiente. Fácil, você desmonta as placas, desmonta a estrutura metálica, liberou o ambiente, perfeito? Agora, imagina isso numa parede de alvenaria, é demolição, marreta na parede, aquele monte de resíduo, muito complexo, né? Então, a parede com gesso acartonado é um pouquinho mais fácil de ser manipulada. Bom, a gente tem 3 tipos de placa diferentes. A gente tem a primeira placa, que é a chamada placa padrão ou placa standard, né? Esta placa padrão ou placa standard, ela é branca ou marfim, tá certo? Isso aí é a placa que você vai usar em ambientes correntes. E a espessura de uma placa é 12,5 milímetros. Veja, a placa tem 12,5 milímetros. Não significa que a parede terá 12,5 milímetros. Lembra que você vai ter uma estrutura metálica. De um lado você vai colocar uma placa parafusada de 12,5. Do outro lado você vai colocar uma outra placa parafusada de 12,5. Então, só de placas você tem 25 milímetros, 2,5 cm. Mais a espessura que você vai ter da estrutura metálica, que aí pode ser de 10 centímetros, de 9 centímetros, de 7 centímetros e meio. Geralmente 7 centímetros e meio. Aí você coloca os 2,5 das duas placas, você tem uma parede de aproximadamente 10 centímetros de espessura, tá bom? Comparativamente às paredes de bloco, você também tem blocos de 10 centímetros de espessura, mas o regular, o bloco mais comum, é o bloco de 19 centímetros. Então você ganha até um pouquinho de espaço fazendo paredes de gesso acartonado. Um outro tipo de placa é a placa resistente à umidade, é uma placa chamada de placa RU. A placa RU vem de resistência à umidade. É uma placa que no gesso é incorporado silicone e o cartão ele é colocado com aditivo hidrofugante, ou seja, que não deixa a água entrar. Então o gesso que fica no meio da placa ele é mais resistente à água e o cartão é um cartão que não deixa a água entrar. Então você pode usar esse tipo de placa resistente à umidade, que geralmente esta placa ela é verde, em ambientes úmidos, em banheiro, cozinha, área de serviço, ele tem um bom comportamento. Um outro tipo de placa de gesso acartonado são as chamadas placas resistentes ao fogo. Tá? Placa RF. Tá? É uma placa que ela tem um aditivo mineral que aumenta a resistência ao fogo. Ela aguenta mais tempo quando exposto a uma situação de incêndio. Tá? Chamada placa resistente ao fogo. Placa RF, e é uma placa que ela tem a cor rosa. Tá bom? Então, 3 tipos de placa. Branca padrão, resistente à umidade verde, e a rosinha, que é resistente ao fogo. Aqui eu tenho os exemplos dessas 3 placas, né? Então, a verdinha, resistente à umidade, percebe que ela tem um cartãozinho aqui que vai impedir com que a água entre, verde. Resistente ao fogo, a placa rosa, tem um aditivo mineral aqui nesse cartão que aumenta a inércia ao incêndio. E a placa standard, que é a placa branca ou marfim. Bom, como é que o sistema é montado? Eu tenho os perfis metálicos, que são guias e montantes. A guia sempre é a placa horizontal. Então, a guia é sempre a placa horizontal, a barra horizontal, o perfil horizontal. Você tem um em cima, um embaixo e um aqui em cima. É eles que vão determinar o alinhamento da parede e a espessura da parede. Dentro dele, a gente tem os montantes, tá? Os montantes. Os montantes são as barras verticais, essas daqui, ó. Eu estou circulando aqui, certo? Ó. Elas são os lugares que vão determinar aonde eu vou parafusar as placas de gesso, tá certo? A distância que existe entre os montantes é sempre menor ou igual a 30 centímetros, tá certo? A placa de gesso acartonado ela tem largura de 1,20 m. Então, se eu tiver espaçamentos de 60 centímetros, a placa ela tem pelo menos 3 apoios. Se eu tiver espaçamentos de 30 centímetros, eu tenho mais apoios nas placas. Perfeito? Bom,
Então, eu montei a minha estrutura, né? A minha grade de perfis. Nessa grade de perfis, eu posso melhorar a inércia térmica e acústica da parede, né? Porque uma coisa que incomoda muito o usuário em paredes de gesso acartonado ou drywall, ele reclama, mas quando eu bato na parede, meu vizinho escuta. Ou eu faço, tem esse som aqui de som cavo. Para não ter esse som cavo ou não passar o som de um lado para outro, e para melhorar também a inércia térmica, no meio destas grelhas, a gente coloca uma lã de vidro, né? Que são placas de lã de vidro ou lã mineral, que são colocadas no meio desses perfis para melhorar a inércia térmica e a inércia acústica destas paredes. Então, por exemplo, eu tenho aqui a grade de perfis e as mantas de lã mineral. Eu vou e coloco essas mantas de lã mineral entre os perfis. E aí isso melhora a inércia térmica e a inércia acústica da parede. Pensa que no ambiente de estabelecimento de saúde é extremamente importante isso, né? Então imagina você tem 2 quartos para atendimento de pacientes, tá certo? O paciente está tá deprimido, né? Está imunodeprimido, ele está numa situação muito complexa que requisita o repouso. É claro que ele não quer ficar escutando barulho de maca, barulho do elevador, barulho das enfermeiras conversando, barulhos dos médicos conversando no corredor, barulho da visita no quarto do lado. Então, para isolar melhor acusticamente os quartos, sem dúvida nos ambientes hospitalares são inseridos esses esquemas de lã mineral, tá bom? Ou de lã de fibra de vidro. Bom, eu vou colocando esses painéis de lã mineral ou lã de vidro. Posso colocar os sistemas prediais dentro também dessa estrutura reticulada. Então, percebe que de um lado colocou o painel, aí eu coloquei a estrutura de sistemas prediais elétricos e estou colocando as lãs de isolamento térmico e acústico. Aí eu pego as placas e vou fechando a parede. Legal? Então a parede, percebe, cadê a água aí? Quase não tem manipulação de água, ou muito pouca, né? Percebe que a parede ela já é bem planinha, de cima a baixo, bastante plana, tá certo? E percebe que ó, cada placa tem apoio em um montante, 2 montantes, 3 montantes, pelo menos 3 apoios. Então a distância que existe entre os montantes é de 60 centímetros, no mínimo 60 centímetros. Pode ter menos, mas é no mínimo 60 centímetros. Então percebe que aí eu tenho todos os componentes inseridos. Eu tenho os perfis montando a estrutura reticulada, a lã de vidro melhorando o isolamento acústico e térmico, e as chapas fazendo o fechamento da parede. Legal? Bom, e o acabamento final? O acabamento final é o mesmo acabamento que você tem na sua casa. Você pode ter tinta, pode colocar papel de parede, pode colocar um revestimento melanínico, que é uma chapinha melanínica, muito comum em ambientes hospitalares, porque ela é hidrofugante, ela impede a proliferação de micro-organismos e reduz a infecção, né? Você pode ter revestimento cerâmico. Para pintura, só tem um cuidado, né? A chapa de gesso ela pode chupar muito a tinta. Então, para evitar que chupe muito a tinta, geralmente passa uma massa niveladora, que vai fazer o taponamento dos poros e a tinta vai ter um acabamento muito melhor. Legal? Aí você pode ter uma camada de massa corrida, tá certo? A massa corrida é uma massa de nivelamento. Massa corrida, leia-se nivelamento, uma massa de nivelamento para poder aplicar a pintura. Depois você aplica a massa de nivelamento, você lixa e aí vai com a pintura. E aí a gente tem vários tipos de tinta, a gente vai discutir pinturas e tintas em um próximo encontro. Legal? Bom, eu coloquei uma síntese aí das principais normas aplicadas ao processo executivo de gesso acartonado para drywall. Então, normas de como é que você faz o projeto e etc. Normas de como é que você monta, normas de como é que você avalia as chapas, norma de como é que você avalia os perfis, tá certo? Lembra que esse banco de normas está disponível na PUC para você poder consultar quando você quiser. Legal? Bom, e onde é que a RDC 50 entra nisso tudo? Lembra que a RDC 50 é a nossa norma, ou nosso regimento para poder avaliar estabelecimentos de atendimento à saúde.
Bom, enquanto acabamento de parede, piso, teto e bancada, você pode usar divisória removível. Cuidado, gesso acartonado, embora é um sistema desmontável, ele não é uma divisória removível, porque ela está lá executada, está lá fixa. Para você mudar a parede, você tem que desmontar. Então, gesso acartonado não é removível. O que seria uma divisória removível? Aquelas divisórias temporárias, aqueles balcãozinhos temporários, tá certo? Então, o que a RDC 50 diz? Que o uso de divisórias removíveis nas áreas críticas não é permitido. Entretanto, paredes pré-fabricadas podem ser usadas, que é o caso do gesso acartonado, desde que, quando instaladas, tenham acabamento monolítico, ou seja, não possuam ranhuras ou perfis estruturais aparentes e sejam resistentes à lavagem e ao uso de desinfetantes. Então, beleza. Gesso acartonado, técnica construtiva adequada para ambientes hospitalares? Adequada. Só que você tem que fazer o taponamento dos parafusos, o encontro entre as placas tem que estar fechadinho, você tem que aplicar uma massa corrida para poder nivelar, e aí você tem que aplicar uma pintura, que a pintura permita a lavagem da parede e o uso de desinfetantes nas paredes. Legal? Isso vale para piso, isso vale para teto, vale para qualquer outro revestimento aplicado em ambientes hospitalares. As áreas semicríticas, né, ou nas áreas semicríticas, as divisórias só podem ser utilizadas se também forem resistentes aos usos de desinfetante e lavagem com água e sabão. Legal? E nas áreas críticas e semicríticas, não podem haver tubulações aparentes nas paredes e nos tetos. No nosso último encontro, a gente falou sobre sistemas prediais, né? Tubulações de água, de esgoto, de gás. Então, em áreas críticas ou semicríticas, eles precisam estar essencialmente dentro das paredes, embutidos nas paredes. Ou, se forem expostos, precisam estar revestidos com materiais resistentes a impactos, lavagem e uso de desinfetantes. Bom, só para a gente entender o que são áreas críticas, semicríticas e não críticas. Essas condições das áreas, de novo, elas são dadas pela RDC 50, tá? E a RDC 50, nós já vimos, ela vai definir pré-requisitos para os diferentes ambientes e estabelecimentos de atendimento à saúde. Bom, área crítica são os ambientes onde existe o risco aumentado de transmissão de infecção, onde se realizam procedimentos de risco, então, por exemplo, UTI, por exemplo, centro cirúrgico, com ou sem pacientes, ou onde se encontram pacientes imunodeprimidos. Então, você tem um ambiente que ele não é uma sala de cirurgia, por exemplo, não é um lugar onde você pode ter contaminação por infecções de qualquer natureza, mas vai receber, por exemplo, pacientes que estão em tratamento de quimioterapia. Aí são pacientes que são considerados pacientes imunodeprimidos, né? A quimioterapia ela destrói inicialmente o sistema imunológico da pessoa para depois reconstruir, né, com o uso de corticoides. As áreas semicríticas são todos os compartimentos ocupados por pacientes com doenças infecciosas de baixa transmissibilidade ou doenças não infecciosas. E as áreas não críticas são todas aquelas que não são críticas ou semicríticas, por óbvio. Aqui, claro que eu coloquei uma tabela que está péssimo de enxergar, mas não se preocupem. Eu coloquei essa tabela em formato A3 lá no Teams e também no Google Drive para vocês terem acesso. E, resumidamente, o que tem nessa tabela? Nessa tabela, esta coluna aqui são os tipos de ambientes que existem nos estabelecimentos de atendimento à saúde. E aí a RDC 50 vai fixar, né, a temperatura mínima e a temperatura máxima que cada um desses ambientes pode ter. Então, bom, você pode controlar a temperatura com um sistema de climatização, óbvio. Só que quanto maior o controle que eu tenho que ter na temperatura, mais eu vou gastar energeticamente falando com equipamentos de climatização. Se eu usar sistemas de fechamento que isolam melhor a construção da temperatura externa, eu vou precisar de menos climatização, eu tenho menos gasto com climatização, isso é chamado de proteção passiva. Ou seja, se eu tenho sistemas construtivos que são mais robustos termicamente, eu preciso gastar menos com instalações de climatização. Legal? Essa outra coluna que eu vou destacar em verde, né, é o nível sonoro que cada ambiente pode estar exposto também. Então, a RDC 50 fala qual é o máximo nível sonoro que pode chegar dentro do ambiente hospitalar, ou dos vários ambientes que existem dentro do hospital.
vale a mesma análise também que a gente fez para o conforto térmico, só que aí é um problema, né? Como é que você atenua barulho? Na climatização, você pode colocar um sistema de climatização, de ar-condicionado. E barulho, o que você faz? Então, a única coisa que vai isolar o barulho, essencialmente, são os sistemas construtivos executados de forma mais robusta. E aí, para cada material, você tem quanto esse material pode absorver de carga térmica e de pressão sonora. Legal? Essa tabela eu vou colocar para vocês lá no Teams e vai estar no Google Drive para vocês poderem consultar também. Bom, como a gente sempre está acostumado, a gente sempre termina a aula com uma mensagem, né? Então, a mensagem desta aula é: a arquitetura é, antes de mais nada, a construção. Mas, construção concebida com o propósito primordial de ordenar e organizar o espaço para determinada finalidade e visando a determinada intenção. Então, arquitetura é construir, mas construir você sempre tem um propósito, né? E o propósito do bom projeto, o propósito da boa arquitetura é organizar, deixar a construção e o projeto ordenado para que os espaços, os sistemas construtivos atendam exatamente à finalidade às quais eles foram projetados. Esta frase é uma frase do Lúcio Costa, né, que é um dos arquitetos que trabalhou no projeto de Brasília, arquiteto super importante. Tudo bem? Legal. Tem uma lição de casa, né? Então a ideia é que vocês leiam tem um artigo de leitura que fala sobre sistemas de fechamento, tá o link aí para vocês usarem. Lê esse artigo completo, um artigo bem simples, vale a pena ler, a leitura é agradável, tá bom? E a apostila de construção de edifícios, a qual eu também disponibilizo o link abaixo, eu gostaria que vocês lessem o capítulo 2.5, 2.7 e 2.11. Somados, os dois materiais para leitura não são mais do que 15 ou 20 páginas de leitura, e eu sei que é sempre muito rico. Muito além da arquitetura hospitalar, vai aumentar a sua percepção de engenharia, vai aumentar a sua capacidade de resolver problemas. Você, como engenheiro biomédico, elétrico, mecânico, as pessoas acham que você vai resolver qualquer problema que elas tenham, inclusive problemas de construção. Então, vale a pena ler isso para você aumentar o teu repertório de discussão. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Peço a vocês paciência nesse momento que a gente está vivendo. Eu sei que essas aulas gravadas não é a forma mais adequada, a forma que vocês merecem de exposição do conteúdo, mas eu estou fazendo o máximo, estou aberto a críticas. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até mais.